Olá a todos, eu sou o pastor Fábio Feitosa e eu quero que Deus abençoe a sua vida. Um dia Jesus ele falou, você conhece a verdade vos libertará. Quando nós conhecemos o Evangelho, ele nos liberta de todo mal, do pecado, dos demônios, das doenças, da religião, do legalismo religioso, porque o Evangelho é suficiente para mim e para você. O Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho da graça, é suficiente para abençoar. O Paulo disse que é no Evangelho que nós descobrimos a justiça de Deus. Então eu espero realmente que você aprenda e tome posse de tudo que Cristo conquistou por você há 2000 anos atrás. Está escrito no livro de Êxodo, capítulo 15. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam junto das águas. O povo de Israel saiu do Egito e no deserto eles encontraram 12 fontes de água e 70 palmeiras. Eles encontraram um verdadeiro oásis no deserto. O Davi, quando ele disse que Deus me faz deitar em verdes pastos e guia-me mansamente às águas tranquilas, ele estava falando exatamente sobre oásis. Deus fazia Davi encontrar no deserto oásis. Deus ele faz um rio em lugares ermos. Você está passando no deserto, você vai encontrar o oásis, a solução. A luz do justo vai brilhando cada vez mais até ser dia perfeito. Deus vai te dar a vitória em nome de Jesus. Eles encontraram no deserto. Imagina, você com sede e no deserto você encontra 12 fontes de água, 70 palmeiras para você descansar na sombra delas. 12 fontes de água e 70 palmeiras representa, esses números têm vários significados na Bíblia. Jesus enviou 12 discípulos para fazer a missão, para pregar o reino de Deus. Depois enviou mais 70, 12 e 70. 12 fontes de água, 70 palmeiras, representa ministérios da nova aliança. Eu e você, nós temos o ministério da nova aliança. O ministério, o Evangelho, o ministério da nova aliança, ele sacia a sede das pessoas. Um dia Jesus falou que todo aquele que crê nele, no interior dessa pessoa tem uma fonte de água viva, tem uma fonte do Espírito Santo. Você cristão é uma fonte. Você é uma fonte que vai saciar a vida, que vai saciar a sede espiritual dos pecadores. Você é uma fonte que jorra o Espírito Santo para abençoar as pessoas. Aquela água saciou a sede do povo de Israel. 70 palmeiras, Jesus enviou 70 discípulos para pregar o reino dos céus, para curar os doentes, para ressuscitar os mortos. 70 palmeiras. E eles descansaram. Naquele deserto, eles acamparam perto das águas, eles acamparam debaixo das sombras que as palmeiras elas faziam. Cristão, você tem um ministério de pregar o Evangelho. O seu ministério é para dar descanso às pessoas e não legalismo religioso. Jesus falou, venham a mim os que estão cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Eu e você, nós temos um ministério para dar descanso às pessoas, para pregar o Evangelho que dá descanso, o Evangelho que tira todo o fardo pesado do coração daqueles que estão oprimidos. No Salmo 92, no versículo 12, o justo florescerá como a palmeira e crescerá como o cedro do Líbano. O justo, ele é como uma palmeira. O justo sou eu e você. Você é uma pessoa, você que está me assistindo já aceitou Jesus como seu Salvador? Então você é uma pessoa justa, você é uma pessoa justificada pelo sangue de Jesus. O Paulo disse que eu e você fomos justificado. Você é uma pessoa justa. Quando o Tiago disse que a oração de um justo ela é poderosa e eficaz, ele estava falando de você, que a tua oração é poderosa e eficaz. E ele disse que o justo ele é como uma palmeira. Aquelas palmeiras que o povo de Israel encontrou no deserto, o justo é como uma palmeira. A palmeira ela cresce no deserto e a palmeira dá sombra e frutos para as pessoas. Você é como uma palmeira. A palmeira ela cresce. Um dia o apóstolo Pedro disse que eu e você, nós temos que crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Você é como uma palmeira, a palmeira cresce. Você tem que crescer no conhecimento de Jesus.
no conhecimento da graça. Graça é favor imerecido. Está escrito que a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade veio por Jesus. Jesus trouxe a graça e a verdade. Jesus é a própria graça. Então ele disse, cresça na graça, cresça no conhecimento de Jesus. Meu irmão, minha irmã, você que está me assistindo, cresça no conhecimento da graça de Deus. Estude a graça de Deus. Estude Jesus Cristo. Estude tudo que Cristo fez por você. É assim que você cresce em Cristo. Cresça como a palmeira. Cresça. Quanto mais você conhece de Jesus, mais você toma posse. Quanto mais você conhece de Jesus, mais liberto e livre de legalismo religioso, de religião você fica. Você começa a tomar posse de tudo que é seu. E como você cresce na graça e no conhecimento de Jesus? Meditando no Evangelho, meditando na nova aliança. Um dia Deus disse para Josué, medita na minha lei, Josué, de dia e de noite. O Josué, ele tinha que meditar na lei de Moisés. Eu e você, nós temos que meditar no Evangelho, nas cartas de Paulo. Você quer fazer um estudo bom da Bíblia? Você quer crescer na graça e no conhecimento de Jesus? Sabe o que você faz? Leia as cartas de Paulo. Carta aos Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, porque nessas cartas o Paulo mostra tudo que Cristo fez por nós. Nessas cartas o apóstolo Paulo, ele mostra que nós somos justificados, santificados, curados, perdoados e salvos pela graça. Por isso, leia as cartas do apóstolo Paulo. Quanto mais você lê as cartas do Paulo, mais o seu conhecimento da graça e de Jesus Cristo ele cresce. Mais do conhecimento da graça e de Jesus Cristo você cresce. O apóstolo Paulo recebeu o evangelho do próprio Jesus. Ele foi arrebatado ao terceiro céu e recebeu de Deus a revelação do evangelho. Então se alimente das cartas do apóstolo Paulo. Medita nas cartas do apóstolo Paulo e você vai crescer na graça e você vai crescer no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Efésios capítulo 4, a partir do versículo 11, ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. O Paulo disse que Deus deixou na igreja apóstolos, pastores, doutores, para o quê? Para o aperfeiçoamento do corpo de Cristo. Tem coisas que o Espírito Santo vai te revelar. Tem coisas que você vai ler na Bíblia e o Espírito Santo ele vai te dar um entendimento, vai te revelar. Agora, tem assuntos que você não vai aprender sozinho. Você vai aprender com um pastor, você vai aprender com outro cristão, porque Deus colocou pastores, doutores, apóstolos na igreja para ensinar o crente, para o crente crescer, para se aperfeiçoar e chegar à estatura completa de Cristo. O Salomão diz que para ser sábio eu tenho que andar com os sábios, aprender com os sábios. Então, aprenda com pastores que pregam o evangelho igual Paulo. Mas pastor, como eu saberei se um pastor está pregando o verdadeiro evangelho ou não? Ele prega igual Paulo? O que o apóstolo Paulo ensina, ele ensina. Então, esse pastor está pregando certo. Um dia o apóstolo Paulo disse que se descer um anjo do céu e pregar um evangelho diferente do evangelho que ele ensinou, seja anátema. Então a sua referência para saber se uma pregação ela realmente é o evangelho que o apóstolo Paulo pregava, a referência é o próprio Paulo. Pregou diferente do Paulo, pregou incompatível com o apóstolo Paulo, não ouça, tá bom? Nós, pastores, temos que pregar como o apóstolo Paulo ele pregava, o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele disse que Deus colocou na igreja pastores, doutores, apóstolos, evangelistas para o aperfeiçoamento do corpo de Cristo, para os crentes chegarem à estatura completa de Cristo. Para quê? Para não sermos mais como crianças, levados por todo o vento de doutrina. A criança, ela acredita em qualquer coisa. O adulto não. Então Deus quer que você cresça espiritualmente, para você não ficar inconstante, acreditando em todo vento de doutrina. Acredita em tudo. Alguém falou algo,
você acredita. Não, Deus quer que você cresça espiritualmente para discernir, tá bom? Para discernir aquilo que o apóstolo Paulo estava pregando. E quando você amadurece na fé, então assim, ninguém mais, o falso profeta, os homens, eles não conseguem mais te enganar. Por quê? Porque o Evangelho te libertou, o Evangelho te liberta. O apóstolo Paulo disse em Gálatas capítulo 3, versículos 24 e 25, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que a fé veio, já não estamos debaixo do aio. Essa palavra aio é a palavra pedagogo. A palavra pedagogia vem dessa palavra que significa ensinador de criança. A lei o Paulo disse que a lei nos serviu de aio, de tutor para nos conduzir a Cristo. Mas quando a fé veio, nós não precisamos mais de tutor, ensinador de criança, porque nós amadurecemos. Você constantemente tem que estar dizendo para uma criança o que ela não deve fazer. Olha, não faz isso, não faz aquilo, não coloca o dedo na tomada. Porque é uma criança, você ensina ela. Mas quando ela cresce, ela agora é um adulto, não precisa de alguém constantemente estar dizendo, olha, não faça isso, não faça aquilo. Não, porque ela amadureceu. A lei era o nosso tutor. Hoje nós não precisamos da lei de Moisés. A fé veio. Hoje nós não precisamos da lei de Moisés, nós temos o Espírito Santo. Eu não preciso da lei de Moisés para dizer para mim, olha, não adultera, não rouba, não mente. Quem precisa sempre está sendo corrigido é uma criança. Eu não sou mais criança na fé, você não é mais criança na fé. Não faça isso, não faça aquilo. Não, eu sei que adulterar é errado, eu sei que roubar é errado, eu sei que mentir é errado. Ninguém precisa me falar, olha, é errado. Você tem que ensinar uma criança. Eu e você somos pessoas maduras na fé. Ninguém precisa te ensinar que você não pode roubar, não pode matar, não pode adulterar, que você tem que ir na igreja. A criança que você tem que ensinar, olha, vamos na igreja. Não, você é uma pessoa madura, você é uma pessoa madura na fé. Ninguém precisa estar corrigindo você, olha, você tem que ir na igreja, você tem que ler a Bíblia. Não, você tem o Espírito Santo. Nós precisávamos de um tutor da lei, mas a fé veio. Nós não precisamos mais do tutor, de um aio. Não, nós temos a fé, nós temos o Espírito Santo, o nosso Espírito Santo. O José do Egito, quando a esposa de Potifar agarrou ele e tentou seduzi-lo, ele não tinha a lei de Moisés, mas ele saiu correndo, ele não adulterou com ela. Então eu e você hoje somos pessoas maduras na fé, tá bom? Não precisamos da lei de Moisés para dizer não adultera. Nós sabemos que adulterar é errado. Nós não precisamos da lei de Moisés para dizer-nos não furta. Não, nós sabemos que furta é errado. Nós não precisamos de ninguém para dizer que mentir é errado. Nós sabemos que mentir é errado. Nós temos o Espírito Santo. Hoje nós somos pessoas maduras na fé, tá bom? Você não precisa de aio, seja como a palmeira, cresça no conhecimento e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palmeira, ela é uma bênção para as pessoas. Por exemplo, você sabia que o coqueiro é da família das palmeiras? Quantas pessoas vivem do comércio do coco? O palmito é um miolo de uma palmeira. A tâmara, que fruta, muitas pessoas gostam dessa fruta, é da família da palmeira. Olha só a bênção que a palmeira é para as pessoas. Meu irmão, minha irmã, o justo é como uma palmeira. Além de nós crescermos, nós somos bênçãos para as pessoas. Nós somos tão abençoados que sobram bênçãos para a nossa família, sobram bênçãos para aqueles que estão perto de nós. No deserto, o povo de Israel descansou debaixo da sombra das palmeiras, tá bom? O meu ministério e o seu ministério, ele dá descanso para as pessoas e não perturbação. Não perturbação, não. O nosso ministério, ele dá descanso. O evangelho que nós pregamos dá descanso. O evangelho que Jesus pregava dava descanso. Lembra quando ele disse: venham a mim os que estão cansados e oprimidos, eu aliviarei vocês. Os ensinamentos de Jesus davam descanso para a alma das pessoas. O povo de Israel descansava
na sombra das palmeiras. Meu irmão, minha irmã, seja uma bênção para outras pessoas. Deus vai te abençoar tanto que vai sobrar bênçãos para a sua família e para aqueles que convivem com você. 12 também fala da multiplicação dos pães, peixes, que Jesus multiplicou para uma multidão de 5.000 homens. E está escrito que sobraram cestos cheios, 12 cestos cheios de pães, 12 cestos, 12 ministérios. Esses 12 cestos cheios de pães são ministérios que, esses ministérios, eles precisam estar cheios de pão. Qual pão? O pão da vida, que é Jesus Cristo. O nosso cesto, o nosso ministério, o meu ministério e o seu ministério tem que estar cheio do pão da vida, que se chama Jesus. Nós temos que alimentar as pessoas com o pão da vida. Nós não temos que alimentar as pessoas com a lei de Moisés, com legalismo religioso, com regras religiosas. Meu irmão, minha irmã, você tem um ministério, alimente as pessoas com o pão da vida. É esse pão que vai fortalecer as pessoas. É esse pão que vai dar um norte para as pessoas e que vai libertar as pessoas. Sobraram 12 cestos cheios de pães. Vamos alimentar as multidões. Vamos dar pão da vida para as pessoas que necessitam, em nome de Jesus. Então ele disse que o justo é como a palmeira, floresce, cresce, e como o cedro do Líbano. O cedro é uma árvore que ela cresce lentamente, pode chegar a 40 metros de altura, e também é uma árvore conhecida pela sua longevidade. Ela vive séculos. Na bandeira do Líbano tem o desenho de um cedro, porque cedro significa vitalidade, força e também longevidade. O justo será forte, porque a sua força vem de Deus, e o justo ele tem a promessa da longevidade. Meu irmão, minha irmã, você vai ser como o cedro do Líbano. Você vai viver muito, você não vai morrer agora. Você foi desenganado pela medicina, os médicos estabeleceram uma data para você viver. Ei, a última palavra é de Deus. Jesus é o alfa e o ômega. A última palavra é a de Deus. Eu conheço um pastor, Kenneth Hagin, que os médicos disseram que ele não passaria dos 20 anos. Ele pregou o evangelho até os 82 anos. Você é como o cedro do Líbano. Cedro do Líbano tem longevidade, vive séculos. Você não vai viver 200, 300 anos? Claro que não. Mas Deus prometeu para você longevidade. Cristão, você que está me ouvindo, você vai viver muito aqui nessa terra, em nome de Jesus. Salmo 90, no versículo 10, tem uma promessa. A duração da nossa vida é de 70 anos, e se alguns pela sua robustez chegam a 80 anos, o melhor deles é cansaço, canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Olha a promessa que Deus fez. 70 ou 80 anos. Deus disse que alguns chegam a 80 anos com cansaço, enfado. Ele prometeu 70 ou 80 anos. Pastor, já estou no limite. Já estou com 70, com 80 anos, então vou morrer. Não, você não vai morrer agora. Deus fez essa promessa para o povo da antiga aliança. Ele prometeu para o povo que vivia na lei de Moisés 70 ou 80 anos. Mas lembre-se, eu e você não estamos na antiga aliança. Nós estamos na nova aliança baseada no sangue de Jesus Cristo. E nessa nova aliança, em Hebreus capítulo 8, versículo 6, olha o que está escrito. Mas agora alcançou ele, Jesus, ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de um melhor concerto, que está confirmado em melhores promessas. O apóstolo Paulo aqui estava fazendo uma comparação com o ministério de Moisés e o ministério de Jesus. E ele disse que Jesus alcançou um ministério mais excelente que o de Moisés e está confirmado em melhores promessas. Então, se Deus, na antiga aliança, prometeu para o povo 70, 80 anos, a nova aliança tem melhores promessas, você vai viver muito mais. Por quê? Jesus alcançou o ministério melhor que o de Moisés. E esse ministério de Jesus tem melhores promessas. Eu e você somos mais privilegiados que Davi, Sansão, Elias, porque nós temos o sangue de Jesus. Era necessário, aqueles homens do passado, praticar a lei de Moisés para serem abençoados. Eu e você hoje só temos que acreditar, meu irmão. Minha irmã, Deus prometeu longevidade. Se Deus prometeu 70, 80 anos na antiga aliança, na nova aliança você vai viver muito mais. E não vai viver com enfado, não. Deus prometeu longevidade, vida com abundância em todos os sentidos, inclusive na saúde.
em nome de Jesus. Olha a promessa de Deus no Salmo 91, versículo 16. Dar-lhe-ei abundância de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Olha a promessa do último versículo do Salmo 91. Dar-lhe-ei abundância de dias, longevidade, e mostrarei a minha salvação. Essa palavra salvação no hebraico é Yeshua, que é o nome de Jesus em hebraico. Deus disse, olha, e aí Deus deixou uma profecia no último versículo do Salmo 91, eu lhe mostrarei Jesus Cristo, eu lhe darei abundância de dias, longevidade, e lhe mostrarei Jesus. Quando você enxerga Jesus, você recebe a longevidade. Quando você enxerga tudo que Cristo fez por você há 2000 anos, meu irmão, minha irmã, você toma posse dessa longevidade. Então pare de falar de morte. Então pare de falar de morte. Cristão, pare de falar eu vou morrer, vai morrer coisa nenhuma. Mude o seu discurso e fale eu viverei. Fale como o salmista, não morrerei, eu viverei e contarei as obras do Senhor. Deus te prometeu longevidade, tá bom? Pare de falar de morte. Salomão disse que a morte e a vida estão no poder da língua. Eu prefiro a vida. E você? Então pare de falar de morte. Vou morrer com esse vírus, vou morrer de acidente, vou morrer assim. Pare com isso, fale de vida, eu viverei para contar as obras do meu Deus. Meu irmão, minha irmã, Abraão, ele viveu antes da lei de Moisés. Antes. Ele morreu velho e farto de dias. Ele não morreu um velho inválido, não, ele morreu velho e farto de dias. O Paulo diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei para que a bênção de Abraão chegasse até nós. A bênção de Abraão é sua. Então, profetize e fale, eu morrerei velho e farto de dias como Abraão e Jó. Eu não vou morrer velho inválido, não. Eu morrerei velho e farto de dias, porque no Salmo 92, no versículo 13, está escrito, os que são plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus, na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Então, o justo, ele é como a palmeira e como o cedro do Líbano. Na velhice, Deus disse, ainda darão frutos, serão fortes. Então reivindique de Deus essa promessa. Fale, eu vou morrer velho, farto de dias, eu morrerei forte, eu darei frutos na minha velhice, em nome de Jesus. Profetize. Profetize que você vai ter uma velhice abençoada. Jesus veio para dar vida e vida com abundância, então tome posse dessa longevidade. Você é um crente da nova aliança, você tem um ministério de poder, você tem um ministério de autoridade. O povo de Israel encontrou 12 fontes de água, você é essa fonte de água. Jesus falou que do teu interior flui um rio de água viva. O povo encontrou 70 palmeiras, cristão, e ele disse, o justo é como palmeira. Essa palmeira é você, esse ministério, que é como ministério, que é como uma palmeira, esse ministério é seu, que dá descanso para as pessoas, que abençoa a vida das pessoas, que sacia a sede das pessoas. Meu irmão, minha irmã, o seu ministério é como uma palmeira, tá bom? O seu ministério é o ministério da reconciliação, em nome de Jesus Cristo. Um dia Jesus perguntou para os discípulos, olha, as pessoas dizem que eu sou quem? E eles disseram, olha, alguns dizem que sou Elias, Jeremias, João Batista. Então Jesus perguntou para eles, e vocês dizem que eu sou quem? O Pedro, ele disse, Jesus, o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus. E Jesus, ele falou, muito bem, Pedro, não foi carne e sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus disse, o seu nome é Pedro, no grego, pedra. E sobre essa rocha, no grego, rocha, eu edificarei a minha igreja. Que rocha? A revelação que Pedro teve, que Cristo é o Filho de Deus. Sobre essa rocha, sobre Cristo, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Meu irmão, minha irmã, quando Jesus fala a igreja de Cristo, ele está falando de mim e de você, dos crentes, tá bom? A igreja não é um templo físico, a igreja são todos os crentes de todas as igrejas. Você está assistindo essa mensagem com sua família, vocês são a igreja de Cristo, você é a igreja de Cristo, tá bom? E Jesus disse, olha,
Eu edificaria a minha igreja sobre essa rocha, a nossa rocha é Jesus, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Meu irmão, minha irmã, as portas do inferno até se abrem contra você, mas não prevalecerão. Os demônios se levantam, mas não prevalecerão. Os demônios influenciam as pessoas para nos perseguirem, mas eles não prevalecerão. Desde a época dos apóstolos, quanto mais persegue os cristãos, mais o cristianismo cresce. Na igreja primitiva, na época da igreja primitiva, os apóstolos eram presos, os apóstolos foram mortos, e o que aconteceu com o evangelho? Cresceu. Os discípulos eram perseguidos, e o evangelho crescia mais e mais. Quanto mais persegue o cristianismo, mais nós crescemos. Não adianta perseguir, nós vamos crescer. O cristianismo vai crescer a cada dia que passa. Sabe por quê? As portas do inferno não prevalecerão contra você. Você está passando a luta? Meu irmão, minha irmã, as portas do inferno não prevalecerão contra você. Resista. E essa muralha de Jericó, ele vai cair por terra. Por quê? Porque, meu irmão, minha irmã, você está sobre uma rocha. E essa rocha se chama Jesus. Um dia, Jesus falou assim, olha, aqueles que ouvem a minha palavra e as pratica, é semelhante a um homem que cavou, colocou os alicerces sobre uma rocha, bateu o vento, a tempestade, a chuva, e não derrubou aquela casa. Por quê? Essa casa estava firmada em uma rocha. Meu irmão, minha irmã, edifique a sua casa. Você é a casa de Deus. Edifique sua vida sobre o Evangelho. Por quê? A tempestade vai bater, a chuva vai bater e não vai derrubar. Edifique sua vida, cristão, edifique sua vida sobre o Evangelho de Jesus, tá bom? Não edifique sua vida sobre regras religiosas. Não edifique sua vida sobre legalismo religioso, sobre regras de homens. Não, edifique sua vida sobre o Evangelho. Foi para a liberdade que Cristo te libertou. Aonde há o Espírito de Deus, a liberdade. Jesus falou que aqueles que ouvem, não praticam, eles são semelhantes. Eles são semelhantes àquelas pessoas que edificaram uma casa na areia. A chuva bateu, o vento bateu e derrubou aquela casa. As pessoas que não têm Cristo, a casa delas estão edificadas em uma areia. De repente bate uma chuva, uma tempestade forte e acaba com a vida delas, desmorona, desestabiliza elas completamente. Eu e você não, cristão. A nossa vida, a sua vida está sobre a rocha. Um dia o apóstolo Paulo falou que o povo de Israel, que Deus tirou água de uma rocha no deserto, e o Paulo disse que essa rocha é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Daquela rocha jorrou água que saciou a sede do povo de Israel, e essa rocha é Jesus Cristo. Meu irmão, as portas do inferno não vão prevalecer contra você, porque você está edificada na rocha. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus, porque a igreja de Cristo está edificada sobre uma rocha. Uma rocha é algo alto, grande e alto. Eu e você estamos num lugar alto, assentados em Cristo, acima de todo principado e potestade. Eu e você, nós estamos num alto retiro. Deus disse, eu poloei num alto retiro. E Ele nos colocou mesmo em Cristo, a nossa rocha alta. Eu e você, nós estamos num alto retiro. Cristão, você vai vencer. As portas do inferno não prevalecerão. As portas do inferno se abrirão? Sim. O diabo se levantará contra nós? Sim, com perseguições, com lutas. Mas lembre-se, ele não vai vencer. Quem garantiu isso foi Jesus. As portas do inferno não prevalecerão, não vencerão a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Deuteronômio 32, versículo 30. Como pode ser um só perseguisse 1000 e 2 fizessem fugir 10.000, se a sua rocha o não vendera e o Senhor não os entregara? Qual é o contexto desse Deuteronômio 32, 30? O povo de Israel, eles trocaram a confiança em Deus, colocaram essa confiança nos ídolos. E além disso, eles se orgulharam e começaram a achar que as vitórias e o sucesso deles era simplesmente mérito deles mesmos. Eles começaram a confiar na justiça própria,
Começar a confiar. Não, nós conseguimos isso. Nossa capacidade, nosso intelecto, nossa força. E Deus falou assim para eles: ei, como expliquem isso, como um homem só persegue 1000 e 2 de vocês perseguem, colocam 10.000 para fugir, se a rocha de vocês não entregassem? Como explicar isso? Deus capacitou um homem só do povo de Israel perseguia 1000. Um homem só, 2 perseguia 10.000, porque Deus capacitou eles. Deus deu capacidade para eles. Deus perguntou: ei, como isso pode acontecer? O povo de Israel, eles tiraram a confiança em Deus, que eles tinham em Deus, na rocha, que é o nosso Jesus Cristo, e colocaram em ídolos e também na capacidade deles. Meu irmão, minha irmã, saiba que tudo de bom que acontece na sua vida é a tua rocha, Jesus Cristo, que te abençoou, tá bom? É claro que você tem que se preparar, é claro que você tem que estudar, se preparar para conseguir uma profissão boa, mas lembre-se, quando você prosperar, quando você conseguir um cargo bom, lembre-se, foi Deus que abriu a porta para você. Um dia Jesus falou: eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferrolhos de ferro. Então, quando você alcançar aquilo que você deseja, quando você prosperar, lembre-se, foi Deus que te abençoou, foi Deus que te deu isso. Talvez você conhece pessoas que são formadas, têm uma boa formação profissional, mas estão desempregadas. Estão desempregadas. Então, quando acontecer algo muito bom na sua vida, quando você começar a prosperar, enriquecer, alcançar todos os desejos do seu coração, ei, lembre-se, foi Deus que deu, foi Deus que abriu essa porta para você, em nome de Jesus Cristo. Então Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja dele. E no versículo 19 de Mateus 16, ele disse para Pedro: eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Pedro, eu te darei as chaves, e ele já nos deu a chave do reino. A chave que abre o reino dos céus. A chave, meu amigo, minha irmã, meu irmão, a chave que nos abençoa. Ele disse: Pedro, eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que você ligar na terra, amarrar na terra, será amarrado, será ligado nos céus. Pedro, tudo que você desligar na terra, e essa palavra desligar é soltar, liberar, dissolver, anular. Pedro, tudo que você anular na terra, tudo que você soltar na terra será anulado no céu. Meu irmão, minha irmã, você tem a chave do reino, você tem autoridade, você tem poder. Tudo que você permitir aqui na terra será permitido no céu. Não permita o diabo colocar doença no seu corpo. Quando o diabo colocar uma enfermidade no seu corpo, não permita, fale para ele: diabo, pega a tua doença, tua enfermidade, sai do meu corpo, porque Jesus disse: o que você ligar, o que você amarrar aqui na terra, será amarrado no céu. O que você desligar, o que você anular, o que você não permitir aqui na terra, não acontecerá. Meu irmão, minha irmã, você é uma pessoa de autoridade. Quando o diabo atacar o seu corpo, diga: não, aqui não, diabo. O que eu ligo é ligado, o que eu desligo é desligado. Ei, diabo, aqui não. Eu desligo o seu poder. Eu anulo o seu poder na minha vida. Pegue tudo que é seu. Sua depressão, sua doença, sua tristeza, seus pensamentos negativos, e sai em nome de Jesus Cristo. Meu irmão, minha irmã, você tem a chave. Você abre, você fecha. Você abre os céus com as suas orações. Jesus, ele já nos deu a chave. Ele derrotou o diabo. E ele deu a chave para mim. E ele deu a chave para você, tá bom? Você liga e você desliga. Hoje, o apóstolo Paulo disse que o meu ministério e o seu ministério é o da reconciliação. Hoje nós ligamos os pecadores a Deus. Hoje nós reconciliamos. Tudo que nós ligarmos à terra será ligado nos céus. Hoje, o meu ministério e o seu ministério é ligar as pessoas a Deus, é reconciliar as pessoas com Deus, tá bom?
O nosso ministério não é como o dos fariseus da época de Jesus, que ao invés de reconciliar as pessoas com Deus, muito pelo contrário, eles afastavam ainda mais com suas regras religiosas, com suas tradições, o legalismo religioso, eles afastavam as pessoas. Um dia Jesus falou para eles: vocês não entram no reino dos céus e nem deixam aqueles que desejam entrar. Vocês não deixam eles entrarem. Os religiosos, eles afastavam as pessoas de Deus. O meu ministério e o seu cristão é diferente. Nós reconciliamos as pessoas com Deus. O nosso ministério é o ministério da reconciliação. Isaías 54, no versículo 1, canta alegremente, ó estéril, que não deste a luz. Exulta de prazer com alegre canto e exclama: tu que não tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Amplia o lugar da tua tenda e as cortinas das tuas habitações se estendam. Não impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Amplia o lugar da tua tenda, meu irmão, minha irmã. Se prepare para coisas grandes. Olha o que Deus disse: amplia o lugar da tua tenda. Firme bem as suas estacas, porque você vai transbordar. Porque transbordarás a mão direita e a esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Meu irmão, minha irmã, amplia a tua tenda, o lugar da tua tenda. Firma bem as suas estacas. Porque você vai transbordar para a direita e para a esquerda. Meu irmão, minha irmã, não se prepare para o fracasso, se prepare para a vitória. Se prepare para a vitória que Deus ele vai te dar, em nome de Jesus Cristo. No versículo 13 tem uma profecia: e todos os teus filhos serão discípulos do Senhor, e a paz dos teus filhos será abundante. A paz dos teus filhos é uma profecia para mim e para você, será abundante. Ei, tenha paz abundante, não fique perturbado, preocupado, ansioso, não. A nossa paz é abundante. Jesus falou: eis que eu vos dou a paz, a minha paz eu vos dou. Com justiça será confirmada e estarás longe da opressão, porque já não temerás, e também o espanto, porque não chegará a ti. Com justiça será confirmada. Eu e você já fomos confirmados com a justiça de Jesus. Hoje eu e você somos a justiça de Deus. Lá na cruz, Jesus se fez pecado para que fôssemos feitos justiça de Deus. Cristão, você já está confirmado como justiça de Deus em Cristo Jesus. Eis que poderão vir juntar-se, mas não será por mim. Quem se juntar contra ti cairá por amor de ti. Eis que eu criei o ferreiro, que assopra as brasas no fogo, que produz a ferramenta para a sua obra, e também criei o assolador para destruir. Deus disse que aquele que se levantar contra ti cairá. Ele disse: eu criei o ferreiro, eu criei o assolador para destruir. Vamos entender esse versículo, porque tem pessoas que elas leem algum versículo da Bíblia, elas não entendem, interpretam de maneira errada, e aí, com a conclusão equivocada, elas agora têm um conceito errado com relação a Deus. Quando Deus disse assim: olha, eu criei o assolador, o que ele estava dizendo? Ei, eu criei o homem. O homem se transformou no assolador para destruir. Lembre-se, eu criei aquele homem que destrói, eu criei ele. Deus não fez o homem para destruir. Algumas pessoas elas dizem assim: poxa, se Deus é bom, por que Deus criou Satanás? Não, Deus não criou o diabo. Deus criou um anjo que se transformou no Satanás. Se Deus é bom, por quê? Porque tudo isso acontece no mundo. Crianças morrem, pessoas estão morrendo de fome, e a culpa não é de Deus. Deus fez o homem, fez um jardim chamado Éden, para o homem viver do melhor da terra. Mas o Adão, lembre-se, o Adão escolheu. Foi o Adão que escolheu pecar. E hoje nós estamos aqui porque as pessoas sofrem. Porque esse mundo está dessa maneira. Escolha das pessoas, elas escolheram. Eu escolhi Jesus Cristo. Eu escolhi Jesus Cristo, tá bom? Então Deus disse assim: olha, eu criei aquele homem que destrói, em outras palavras, eu criei ele. E Deus ele diz no versículo 17 que toda ferramenta preparada contra ti não vai prosperar, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Nova versão transformadora. Naquele dia, porém, nenhuma arma voltada contra você prevalecerá. Você calará toda voz que se levantar para acusá-la. E é assim que o Senhor agirá em favor dos seus servos. Eu lhe farei justiça, eu, o Senhor,
Falei, então Deus disse, olha, toda ferramenta, toda arma que o diabo preparar contra você não vai prosperar. Ele até prepara. Lembra do inimigo do povo judeu que preparou uma forca para que Mardoqueu fosse enforcado nela? Mas ele mesmo foi enforcado na forca. Ele mesmo morreu enforcado na própria arma que ele preparou para um judeu. Toda ferramenta que o diabo preparar contra você, meu irmão, minha irmã, não vai prosperar. Não vai. Pode ser uma ferramenta biológica, judicial, uma doença. Deus garantiu, não vai prosperar. E toda língua que se levantar contra você em juízo, tu a condenarás. Toda língua do diabo que se levantar contra você, você condena. Quando o diabo trouxer para a sua mente pensamentos do passado, dos pecados do passado, cale a boca dele dizendo, dos meus pecados Deus não se lembra mais. Quando o diabo trouxer para o seu corpo uma doença, cale a boca dele e diga, Jesus já levou minhas dores e minhas enfermidades, pelas feridas de Jesus eu estou curado. Deus disse, essa é a herança do Senhor e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Essa é a herança. Que herança? Da proteção. Toda ferramenta não vai prosperar contra você, e toda língua que se levantar contra você em juízo, você condena. Essa é a herança de Deus, a autoridade que Deus te deu. É uma herança que Jesus deixou para você, é a autoridade do nome de Jesus, meu irmão, minha irmã. Tudo que o diabo preparar contra você não vai prosperar, porque você tem a autoridade do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Lucas capítulo 10, no versículo 17, voltaram 70 com alegria, dizendo, Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. Lembra que as 70 palmeiras, as 12 fontes de 70 palmeiras representam os ministérios da nova aliança? Jesus primeiro, em Mateus capítulo 10, enviou 12 discípulos, 12 fontes de água, e na segunda vez Jesus enviou 70 discípulos, 70 palmeiras. Os discípulos foram fazer a obra. Jesus falou, olha, curem os enfermos. Lucas capítulo 10, você pode ler depois todos os versículos, tá bom? Não vou ler porque são muitos versículos. Jesus disse assim, olha, vocês vão, preguem o reino de Deus, deixem a paz para as pessoas. Aquilo que vocês receberam de graça, que é a vida eterna, deem de graça para as pessoas, tá bom? Deem de graça. Uma vez, uma senhora de idade, ela foi em um culto na minha igreja e ela falou que pediu para uma missionária orar, ungir a casa dela, e ela falou que a missionária cobrou, só que a missionária foi muito boa, que parcelou para ela. Eu pensei, eu não acredito nisso que essa minha senhora está me contando. Isso não é uma missionária, isso é uma mercenária. Cobrar para orar na casa de uma pessoa. Jesus falou, ei, receberam de graça, dei de graça. Quando você dá o seu dízimo e sua oferta, meu irmão, minha irmã, você não está cobrando a bênção de Deus. Não, a bênção de Deus é de graça. Você dando o dízimo, oferta, se você não der seu dízimo, sua oferta, Deus cura de graça, a salvação é de graça, você não tem que pagar para entrar no reino dos céus, você não tem que pagar para ficar curado. Não, não, em hipótese nenhuma. Por que você dá o seu dízimo, sua oferta? Primeiro, o meu dízimo eu dou porque eu sou grato a Deus, eu não sou apegado ao bem material. Então meu dízimo é uma prova que eu não sou apegado a dinheiro. Eu dou o dízimo por gratidão, porque Deus me abençoa. Eu dou minha oferta porque o Paulo disse que quem planta colhe, quem dá recebe. Eu dou meu dízimo e minha oferta também para sustentar a obra de Deus, para ajudar na pregação do Evangelho. Então Jesus, ele deu essa missão e falou para eles, olha, curem os doentes, curem os enfermos, curai os enfermos que nela houver, e diz-lhes, é chegado a vós o reino de Deus. Então os discípulos voltaram com alegria, Jesus, no seu nome até os demônios nos obedecem. Meu irmão, minha irmã, você é uma pessoa de autoridade. Você tem autoridade. Jesus, ele deu o nome dele para mim e para você usarmos. Em nome de Jesus. Eles voltaram com alegria e Jesus disse para eles, eis que eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Jesus disse, ei meus discípulos, eu dou autoridade, eu dou poder para vocês pisarem serpentes e escorpiões. Serpentes e escorpiões representam os demônios do inferno. Ele disse, eu dou autoridade para vocês pisarem serpentes e escorpiões.
toda a força do diabo e nada vai acontecer com vocês. Nada. Meu irmão, minha irmã, você que está me assistindo, você é uma pessoa de autoridade. Ei, Jesus deu autoridade para você pisar no diabo e ele garantiu, nada vai acontecer com você. Tem cristãos que eles têm medo de orar por outros, porque eles pensam assim, não, se eu oro por aquela pessoa e o mal que está na pessoa passa para mim. Meu irmão, Jesus garantiu, nada vai acontecer com você. Jesus garantiu. Eu já orei por muitos doentes, muitos endemoniados, meu irmão, e o que estava neles não passou para mim não, tá bom? Jesus garantiu, nada vai acontecer com vocês. Meu irmão, minha irmã, você é uma pessoa de autoridade. Jesus disse para eles, no versículo 20, mas não vos alegreis porque se sujeitam os espíritos, alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito nos céus. Minha irmã, meu irmão, Jesus disse, ei, antes de vocês se alegrarem, porque os demônios obedecem vocês no meu nome, ei, fiquem alegres, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Meu irmão, minha irmã, o meu nome e o seu está escrito no livro da vida e ninguém tem o poder de apagar. Ninguém tem o poder de apagar. O seu nome está escrito no livro da vida. Ô, meu irmão, o diabo não apaga. Homem nenhum apaga, tá bom? Pastor nenhum tem autoridade para apagar o seu nome do livro da vida. Vamos supor que você é um membro da minha igreja. Eu não concordo com alguma coisa que você fez. Eu expulso você da minha igreja. Um exemplo, tá? Isso é um absurdo, tá bom? Isso é um absurdo. É só uma hipótese, tá bom? É uma hipótese para você entender o que eu quero dizer. Eu te expulso da igreja, tá bom? Expulsei você da minha igreja, mas eu tenho poder, autoridade para expulsar você da minha igreja, mas eu não tenho autoridade para apagar o seu nome do livro da vida. O seu nome, ninguém apaga. Pastor, demônio, ninguém apaga o seu nome no livro da vida. Então ele disse, fiquem alegres antes, porque o nome de vocês estão escritos no livro da vida. Jesus morreu, ressuscitou, em Marcos capítulo 16, versículo 15, isso aqui ele falou depois que ressuscitou. Ei, prega o evangelho. Meu irmão, minha irmã, evangelho significa boas notícias, boas novas. Eu e você só temos que pregar uma coisa, o evangelho a toda criatura. Jesus falou, quem crê e for batizado será salvo. Então, eu e você só temos que pregar o evangelho. Somente isso. Ele falou, quem crê e for batizado, essa palavra batismo, no grego significa mergulhar. Pastor, quando eu era criança eu fui batizado. Batismo de criança, a criança não tem pecado, a criança é inocente, tá bom? A criança ela tem que crescer, conhecer o evangelho para aceitar Cristo, ser batizada, como todas as pessoas fazem. Ele disse, olha, quem crê e for batizado, essa palavra batismo, no grego é mergulho, porque quando você é batizado, você tem que ser mergulhado na água, porque quando você mergulha, o apóstolo Paulo disse que é o sepultamento da velha criatura. Nós morremos com Cristo por meio do batismo nas águas, o Paulo disse, tá bom? Ele diz, quem crê e for mergulhado, por que é necessário você passar pelo batismo? Porque quando você é batizado nas águas, a sua velha criatura é sepultada. O pastor te mergulha, traz você de volta, é claro, e a velha criatura ficou lá embaixo nas águas, sepultadas. Aquela velha criatura ficou sepultada na água. Agora você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Você que está me assistindo, você não é batizado ainda. Por quê? Pastor, eu ainda tenho muitas falhas, eu estou esperando me consertar para se batizar. Meu irmão, minha irmã, se você esperar perfeição para se batizar, você nunca vai batizar. Um dia uma senhora falou assim para mim, pastor, eu estou esperando parar de fumar para mim começar a frequentar a igreja do Senhor. Eu falei, não, de jeito nenhum, hipótese nenhuma. A senhora tem que ir na igreja como está. Jesus é que vai ajudar a senhora a se libertar desse cigarro, mas venha da maneira que você está. Então, não espere perfeição para você se batizar. Quem crê e for batizado será salvo. Jesus falou assim no versículo 17, estes sinais seguirão aos que creem em meu nome. Expulsarão os demônios e falarão novas línguas. Olha o que Jesus falou. Em meu nome. Ele deu uma procuração para mim e para você. Ele disse, usem o meu nome. Em meu nome expulsarão os demônios.
expulsaram os demônios. Por trás de toda doença tem um demônio. Pastor, eu estou doente, então eu estou endemoniado? Não, não. Você não está endemoniado, você é um cristão. O diabo fica oprimindo. Então, quando você manda o diabo embora, a doença tem que sair. Lembra que Jesus expulsou a febre da sogra de Pedro? Então, use o nome de Jesus. Você está doente? Fale, diabo, pega a tua doença e sai do meu corpo. Em meu nome, Jesus falou, expulsarão demônios e falarão novas línguas. É o batismo com o Espírito Santo. Em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Pegarão nas serpentes e nos escorpiões, tá bom? Isso aqui não é literal. Isso aqui não é literal, é simbólico. Pegarão nas serpentes, serpentes e escorpiões representam os demônios do inferno. O que ele quer dizer é que nada vai te acontecer. Ele diz assim, olha, se você beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Vamos supor que tem alguém que não gosta de você. Que não gosta de você. E sem você perceber, ela te dá um veneno, coloca alguma coisa na sua bebida, um veneno para te matar. Jesus falou, não vai acontecer nada com você. Não vai acontecer nada com você. Ele disse, no meu nome, vocês imporão as mãos sobre os enfermos e os enfermos ficarão curados. Minha irmã, você é uma pessoa de autoridade. Tem alguém doente na sua casa? O seu filho está doente? Jesus falou, coloque a mão sobre ele e ele vai ficar curado. Tem alguém doente na sua casa, cristão? Seu marido, sua esposa, seus filhos? Sabe o que você faz? Coloque as mãos no alto da cabeça dele e ore da seguinte maneira. Fale o nome da doença, da enfermidade e diga, em nome de Jesus, sai do corpo do meu filho, da minha esposa e do meu marido, em nome de Jesus Cristo. Foi Jesus que falou, ele te deu autoridade para isso. Minha irmã, meu irmão, você é um crente de autoridade, você é como a palmeira, você é como a fonte de água. Você é uma pessoa de autoridade, em nome de Jesus Cristo. Você tem a procuração do próprio Jesus. Aqueles que crerem em meu nome, imporão as mãos sobre os enfermos e os enfermos ficarão curados. Jesus morreu, ressuscitou e nos deu essa procuração. E no nome dele todo joelho se dobra. Cristão, você é uma pessoa de autoridade. O inferno, ele te respeita. Você é lavado pelo sangue de Jesus Cristo. Ei, ele te deu autoridade para você pisar serpentes e escorpiões. E toda ferramenta que o diabo preparar contra você não vai prosperar. Em hipótese alguma, tá bom? Medita na palavra, medita no Evangelho e descubra essa autoridade que você tem. Eu quero orar por todos vocês, especialmente por quem está doente. Eu sei que quando a pessoa está enferma, que adianta uma pessoa rica, milionária, mas ela está enferma, não tem saúde para desfrutar do dinheiro dela. A saúde é a sua prioridade. Com saúde você prospera, você enriquece, você estuda. Com saúde você tem ânimo. Então eu quero orar por você, tá bom? Você que recebeu uma mal notícia na sua saúde. Ei, meu irmão, minha irmã, Deus é contigo. Lembre-se da promessa da longevidade. Não esqueça, tá bom? Não esqueça da promessa da longevidade. Você não vai morrer agora. Mas o médico disse, me deu pouco tempo de vida. Ei, graças a Deus pela medicina. Eles usam a razão, eles usam a ciência. Nós usamos a fé, tá bom? A fé é sobrenatural. A fé não é baseada no natural, a fé é sobrenatural. Eu quero orar por todos vocês, tá bom? Quero orar por aqueles que receberam um diagnóstico ruim do médico, da medicina. Quero orar e Deus vai fazer um milagre na sua vida em nome de Jesus. Pai querido, eu te apresento todos que estão me assistindo nesse momento, principalmente essa pessoa que recebeu uma notícia ruim do médico. O Jairo também recebeu, disseram para ele, Jairo, não incomodas mais Jesus, tua filha já morreu. Mas Jesus foi lá e ressuscitou a filha dele. Meu Deus, Lázaro estava morto há alguns dias, mas Jesus ressuscitou ele, porque para ti nada é impossível. Jesus, toca naqueles que estão doentes. Toca naquele que está com câncer. Porque para ti nada é impossível. As coisas impossíveis aos homens, elas são possíveis para o Senhor. Então toca no corpo,
dessa minha irmã, deste meu irmão. Jesus, o Senhor nos deu autoridade. O nosso ministério é como fonte de água, é como palmeira que dá descanso para as pessoas. O Senhor disse para os discípulos: curem os doentes, expulsem os demônios, ressuscitem os mortos. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro por todos neste momento. Do alto da cabeça até os pés, eu repreendo todo o mal da tua vida. E eu te peço, queima. O Senhor é um fogo consumidor, um fogo que, meu Deus, para o diabo queima, mas é um fogo que abençoa os crentes, queima todo o mal. E na autoridade e no poder que há no nome de Jesus Cristo, eu ordeno, diabo, pega tudo que é teu. Em nome de Jesus, sai do corpo desse homem, sai do corpo dessa mulher, em nome de Jesus. Ô, minha irmã, meu irmão, se tem alguém doente na sua casa, coloque a mão no alto da cabeça dessa pessoa e mande a doença sair. Como Jesus mandou a febre sair da sogra de Pedro, manda essa doença sair do corpo do teu marido, da tua esposa, dos teus filhos. Diga doença, chame ela pelo nome e diga sai. Sai do corpo desta pessoa em nome de Jesus Cristo, porque eu abençoo a todos. Toda a ferramenta que o diabo preparar contra ti não vai prosperar. Eu te abençoo. Eu profetizo a longevidade na tua vida. Na antiga aliança, Deus prometeu 70, 80 anos. Na nova aliança, a nova aliança é superior, tem melhores promessas. Eu te abençoo. Você morrerá velho e farto de dias, com saúde, em nome do Senhor Jesus Cristo. E graças a Deus. Minha irmã, meu irmão, espero que essa mensagem tenha abençoado você, tá bom? Não esqueça, você é uma pessoa de autoridade. Medita nas cartas do apóstolo Paulo. Aprenda o que Cristo fez por você, tá bom? Você é como aquelas fontes de água, você é como aquelas 70 palmeiras, você dá descanso para as pessoas, você abençoa as pessoas. Cristão, o seu ministério é o ministério da nova aliança, em nome de Jesus Cristo, tá bom? Eu espero que essa mensagem tenha te ajudado e tenha colocado fé no seu coração, tenha fortalecido e edificado a sua fé. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. Olha, Deus te abençoe. Shalom, saúde, prosperidade, felicidade para você, tá bom? Eu espero você na próxima mensagem. Inscreva-se no meu canal e curta a minha página no Facebook, tá bom? Deus abençoe a todos.